Todos os anos, milhares de presuntos ibéricos são cuidadosamente pendurados em galpões de secagem tradicionais, criando uma cena quase mágica, onde cada peça repousa em um silêncio respeitoso, aguardando o momento de se transformar em uma iguaria de renome mundial. Mas você já parou para pensar em como um dos alimentos mais preciosos do planeta é realmente produzido? O que acontece nos bastidores dessa tradição milenar que encanta os paladares e conquista os corações? Este vídeo não é apenas uma visão do produto final. É uma jornada fascinante que nos leva ao âmago do processo de criação do presunto ibérico, desde a seleção genética meticulosa do porco ibérico, um animal singular em sua espécie, até o instante em que o presunto é delicadamente fatiado e apresentado, pronto para ser degustado. Prepare-se para descobrir os segredos que estão por trás de cada peça, pois há muito mais do que apenas carne curada. Existe um ecossistema natural vibrante, decisões humanas que moldam o destino do produto, um profundo entendimento científico, tradições passadas de geração em geração e, acima de tudo, tempo, muito tempo. Nesta imersão, você será transportado para o coração da Espanha, onde os campos verdes e as florestas de sobreiros desempenham um papel crucial. Você descobrirá como a dieta rica e variada dos porcos, aliada a um ambiente ideal, resulta em um sabor inigualável que faz do presunto ibérico uma verdadeira obra-prima gastronômica. Prepare-se para desvendar os mistérios e as nuances que fazem desse presunto uma experiência não apenas para o paladar, mas para todos os seus sentidos. O que define um presunto ibérico? Por que a dieta e o ambiente de um animal influenciam tanto o resultado final? Quais técnicas, quais são centenárias, continuam a ser utilizadas? Aqui, você irá descobrir como os produtores artesanais controlam com precisão fatores como umidade, temperatura e até mesmo vento para transformar uma simples perna em uma verdadeira obra-prima culinária. Você entenderá por que alguns presuntos demandam de 3 a 5 anos de cuidados para alcançar seu ponto ideal. Esta é uma produção rica em alma. Este é o presunto ibérico. Prepare-se para ver como o presunto mais famoso da Espanha é elaborado de uma maneira inédita. Para compreender o que torna o presunto ibérico tão especial, é necessário uma viagem ao passado. Os primeiros registros de sua produção datam do século XV, na Serra de Candelário, em Salamanca. Neste ambiente montanhoso e frio, os moradores começaram a curar carne de porco como uma forma prática de preservá-la durante os meses de inverno, sem saber que estavam dando início a uma tradição milenar. Durante séculos, o presunto ibérico foi uma iguaria simples e acessível, parte integral da dieta de pastores e camponeses. Era pendurado em porões escuros, secando lentamente e consumido em celebrações familiares. Embora valioso, não era exclusivo. Com o passar do tempo, os métodos foram aperfeiçoados e as técnicas aprimoradas, graças ao saber transmitido de geração em geração. No século XIX, a produção se expandiu para outras regiões, como Huelva, Extremadura e Córdoba, cada uma contribuindo com sua própria abordagem, mas todas compartilhando a mesma filosofia: respeitar as matérias-primas e o tempo. Com a modernização e a abertura dos mercados no século XX, o presunto ibérico conquistou prestígio internacional, deixando de ser um alimento camponês para se tornar um símbolo gourmet, embora sua essência permaneça rural, artesanal e íntima. Não é produzido em fábricas, mas em pequenas aldeias onde cada peça é tratada como única. Nem todos os porcos são iguais, e quando se fala em presunto ibérico, a qualidade começa no seu DNA. O porco ibérico é uma raça singular,
Originária do sudoeste da Península Ibérica, reconhecida por sua pelagem escura, cascos alongados e patas finas, mas principalmente por sua genética. Este animal possui uma incrível capacidade de infiltrar gordura no músculo, criando a característica marmorização que faz o presunto derreter na boca. Entretanto, nem todos os presuntos são iguais. Nem todos os porcos são 100% ibéricos. Atualmente, existem 3 níveis de pureza oficialmente reconhecidos: 100%, 75% e 50% ibérico. A diferença reside no cruzamento com a raça Duroc, que proporciona maior porte e crescimento mais acelerado. Os porcos 100% ibéricos, descendentes de pais de raça pura, são mais lentos na reprodução, infiltra mais gordura e requerem um processo de cura mais prolongado, sendo os mais valorizados e caros. Em contrapartida, os suínos mestiços permitem um aumento na produção, mantendo altos padrões de qualidade, podendo também viver livremente e se alimentar de bolotas, apresentando presuntos de excelência. A genética não é apenas um rótulo, é a base de tudo: textura, aroma, sabor e a essência do presunto. Sem a genética apropriada, nenhuma mágica é possível. Após os primeiros meses de vida, quando o porco desenvolve ossos robustos e músculos saudáveis, inicia-se uma das fases mais relevantes e encantadoras do processo. Eles são enviados para um ecossistema único no sudoeste da Espanha, uma paisagem de florestas abertas formadas por azinheiras, sobreiros e carvalhos misturadas com pastagens naturais. Este ambiente é uma preciosidade ecológica que evoluiu ao longo dos séculos, representando o equilíbrio ideal entre natureza e pecuária sustentável. Durante o outono e o inverno, dá-se início à montaneira, um período mágico e crucial, que transforma a dieta dos porcos ibéricos e, consequentemente, a qualidade do presunto. É nesse momento que as árvores, especialmente os sobreiros, produzem seus frutos, as cobiçadas bolotas, que caem ao chão, criando um banquete natural para os porcos. Cada animal pode consumir impressionantes entre 6 a 10 quilos de bolotas diariamente. Uma verdadeira iguaria que complementa sua alimentação com raízes, cogumelos, ervas silvestres e gramíneas naturais, formando um cardápio rico e diversificado. Essas bolotas são particularmente especiais, pois são ricas em ácido oleico, a mesma gordura saudável encontrada no azeite de oliva, que promove uma série de benefícios para a saúde e, mais importante, influencia diretamente o sabor, aroma e textura finais do presunto. À medida que os porcos se movimentam livremente pelos campos, explorando e se exercitando, essa gordura saudável se infiltra lentamente na carne, criando a famosa marmorização, que é sinônimo de qualidade. Esse processo é fundamental, pois não apenas enriquece a carne, mas também garante que o presunto ibérico tenha uma textura suculenta e um sabor inigualável que o distingue de qualquer outro. O que torna a montaneira ainda mais fascinante é a liberdade que os porcos desfrutam, permitindo que eles se conectem com a natureza, vivam sem estresse e desenvolvam características únicas que se refletem em cada fatia do presunto. É um ciclo harmonioso que une o animal, o ambiente e a tradição, resultando em uma iguaria que é verdadeiramente uma obra-prima da gastronomia. Os porcos não são confinados. Eles têm a liberdade de caminhar por hectares de campo aberto, percorrendo vários quilômetros diariamente. Esse exercício natural estimula a formação muscular e distribui a gordura de maneira uniforme, criando a textura única que caracteriza o presunto alimentado com bolota. Mas viver dessa maneira é mais do que apenas movimentar-se e se alimentar bem. É viver sem estresse, em harmonia com o meio ambiente, sob a luz do sol e respirando ar puro.
É deixar a natureza desempenhar seu papel. Por isso, essa fase é considerada a alma do presunto ibérico, um processo que não pode ser replicado em nenhum outro lugar do mundo. Após meses de vida em liberdade, os porcos ibéricos atingem o peso ideal, entre 150 e 170 quilos, momento em que inicia uma etapa decisiva, o sacrifício. Isso ocorre de acordo com rigorosos padrões de bem-estar animal, sempre buscando minimizar o estresse e preservar a qualidade do produto. Após o sacrifício, as pernas traseiras são selecionadas para a produção do presunto ibérico, pois contém mais carne, melhor infiltração de gordura e maior potencial para uma cura longa e bem-sucedida. As pernas dianteiras menores são reservadas para outro tipo de peça, o ombro. Cada perna é submetida a uma inspeção visual e manual. Não há automatização nesse momento. Especialistas avaliam a forma, a espessura do tecido adiposo, a tutum, textura da carne e a simetria da peça. Uma boa perna é alongada, com um casco preto brilhante e uma camada firme de gordura branca. A preparação começa com um corte preciso, a cerca de 5 centímetros do osso do quadril, removendo a gordura superficial e o excesso de tecido, que são massageados cuidadosamente para drenar qualquer sangue remanescente. Essa etapa é crucial para evitar imperfeições durante a cura subsequente. Todo o procedimento deve ser rápido, mas meticuloso, pois um erro pode comprometer anos de trabalho. Portanto, essa fase exige habilidade, intuição e experiência. Uma vez selecionadas e preparadas, as pernas de porco seguem para uma fase crítica, a salga. Embora possa parecer simples, é aqui que a verdadeira transformação do presunto começa. Cada perna é completamente submersa em sal marinho por um período determinado pelo seu peso, 1 dia para cada quilo. O sal, além de atuar como conservante natural, extrai a umidade, protege contra bactérias e inicia o desenvolvimento do sabor. Contudo, esse não é um passo mecânico. A temperatura deve ser mantida entre 0 e C e a umidade relativa entre 70% e 90%. Temperaturas muito frias impedem a penetração adequada do sal, enquanto temperaturas elevadas podem comprometer a desidratação. Após a salga, as peças são lavadas uma a uma com água morna para remover o excesso de sal da superfície e, em seguida, são cuidadosamente massageadas. Essa etapa ajuda a distribuir o sal interno de forma uniforme e a eliminar qualquer sangue retido no músculo. O presunto, então, entra na fase de descanso, também conhecida como pós-salga, permanecendo entre 40 e 60 dias em câmaras com temperaturas ligeiramente mais altas, entre 5 e 10 C e umidade controlada. Nesse período, o sabor salgado penetra definitivamente na carne, enquanto as enzimas começam a quebrar proteínas e gorduras, gerando os primeiros aromas e sabores complexos. É um tempo de transformações lentas, mas constantes. Embora muitos avanços tecnológicos tenham ocorrido, muitos produtores permanecem fiéis às técnicas tradicionais. Em vez de automatizar todo o processo, eles abrem e fecham as janelas manualmente para regular a ventilação natural. A observação diária continua sendo fundamental. Este momento é crucial. Se o equilíbrio entre tempo, temperatura e umidade não for adequado, o presunto pode ficar excessivamente salgado ou até perder qualidade. O tempo não é um inimigo, mas sim um aliado. Cada presunto precisa de seu próprio ritmo para se tornar o que deve ser, um ritmo ditado pelo sal e pelo silêncio. Após o descanso, o presunto entra em uma fase essencial, a secagem. Esta etapa ocorre em salas de secagem naturais, grandes espaços onde o ar se torna o principal agente de transformação.
Esses galpões não são armazéns comuns, são edificações projetadas para interagir com o ambiente, com grandes janelas, estrategicamente posicionadas. Em muitas produções tradicionais, essas janelas ainda são abertas e fechadas manualmente, dependendo das condições climáticas, direção do vento, umidade e temperatura externa. Nos primeiros meses, o ambiente é mantido entre 10 e 10° C, subindo gradualmente até 300° C com a chegada do verão. Essa subida lenta é fundamental, pois permite que a gordura derreta gradualmente, integrando-se às fibras musculares e aprimorando a textura do presunto. A umidade também é cuidadosamente controlada, permitindo uma desidratação constante sem ressecar a carne. O objetivo é que o presunto perca água lentamente enquanto ganha estrutura e complexidade de sabor. A secagem pode levar de 6 a 9 meses. Durante esse período, as peças são penduradas, giradas, tocadas e cheiradas. Cada uma se comporta de maneira única e, por isso, a intervenção humana é tão crucial. Um mestre presuntoeiro, apenas com olhar e olfato, saberá se uma peça precisa de mais ar, mais sombra ou mais tempo. Esse processo envolve uma combinação de arte e ciência. É uma técnica, mas também um ato de intuição, pois nenhum presunto amadurece de maneira igual ao outro. Cada peça responde ao seu próprio microclima, à estação, ao vento e ao local onde está pendurada. Isso não pode ser replicado artificialmente. O que acontece na sala de secagem não pode ser acelerado ou padronizado. É uma evolução natural guiada com respeito. Aqui, o tempo torna-se novamente protagonista e o ar se transforma no escultor invisível. Quando o presunto finaliza a fase de secagem, ainda não está pronto. A fase mais longa, lenta e transformadora aguarda: a cura na adega. Essas adegas são locais silenciosos, frescos e escuros, onde centenas de presuntos permanecem pendurados, imóvel, mas dentro de cada peça, uma revolução invisível está em andamento. Durante a cura, enzimas naturais continuam a agir sobre proteínas e gorduras, decompondo-as em moléculas mais simples, liberando compostos que geram aromas intensos e sabores cada vez mais complexos. Gradualmente, o presunto desenvolve seu caráter definitivo. O tempo de cura varia conforme diversos fatores, como a raça do porco, sua dieta, o peso da peça e o tipo de presunto. Alguns podem estar prontos em 24 meses, enquanto outros necessitam de 3, 4 ou até 5 anos. Quanto mais prolongado o processo, mais nuances cada fatia apresenta. Para proteger os presuntos durante esse tempo, alguns mestres aplicam uma leve camada de banha ou azeite de oliva na superfície. Isso ajuda a controlar a perda de umidade e a manter a peça estável no ambiente. Mesmo quando parece que nada acontece, os especialistas monitoram cada presunto de perto, observando, tocando e cheirando. Quando chega a hora, realizam o teste do olfato, inserindo um pequeno pedaço de osso na carne, removendo-o e cheirando-o. Essa breve inalação revela o que os olhos não conseguem ver. A cura não é apenas um período de espera. É uma orquestração lenta e silenciosa de reações químicas, cuidado humano e respeito pelo tempo. É aqui que o presunto se transforma em uma lenda. Após anos de paciência, o presunto ibérico finalmente está pronto. Contudo, ainda falta uma etapa crucial: o corte. Na Espanha, fatiar presunto é uma tarefa que exige habilidade e é respeitada e celebrada. Existe uma cultura inteira em torno da faca de presunto e daqueles que a dominam. Cortadores profissionais utilizam facas longas e flexíveis, realizando cortes firmes, porém delicados. Cada fatia deve ter a espessura correta, quase transparente, para que a gordura derreta ao entrar em contato com o paladar. Uma fatia bem cortada ressalta todas as nuances do presunto:
Além disso, o cortador deve entender a anatomia da peça, pois cada área do presunto possui sabores, texturas e aromas distintos. O mestre sabe como combiná-los para proporcionar uma degustação equilibrada e completa. Há competições que avaliam técnica, limpeza, performance e até a apresentação artística das fatias. Pois sim, cortar também é uma experiência visual. Um corte mal executado pode desperdiçar anos de trabalho, enquanto um bom corte é a cereja do bolo que transforma o presunto em uma experiência memorável. Cortar presunto não é apenas uma questão de servir. É a finalização de uma obra-prima com precisão e respeito. Por trás de cada presunto ibérico existe uma história muito mais profunda que uma simples receita ou um produto gourmet. Existe um animal criado com respeito, livre no mundo. Existem famílias que dedicaram gerações à perfeição de um processo que não pode ser apressado. E há uma cultura que elevou a tradição à categoria de arte. O presunto ibérico não. É uma invenção moderna. É o resultado de tempo, clima e conhecimento ancestral. Cada peça representa anos de esforço, silêncio e paciência. Hoje você viu como tudo é feito, desde a genética do porco até o corte final. E agora você entende por que esse presunto é considerado um dos melhores do mundo. Da próxima vez que você avistar uma perna pendurada, não verá apenas comida, verá história, tecnologia e natureza em perfeito equilíbrio. E se essa jornada despertou seu interesse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino para descobrir outras preciosidades culinárias e deixar um comentário sobre o que mais te surpreendeu. Seu apoio nos permite continuar a criar conteúdo que valoriza a cultura, o artesanato e a beleza da autenticidade. Até o próximo documentário.